Então, seguindo no curso aí, agora uma parte legal para mim, que é até um pouco nostálgica, assim, é voltar a apresentar a minha tese para poder explicar como é que foi, porque surgiu muita dúvida dos momentos de aceleração, exatamente os critérios, alguns questionamentos, então eu decidi apresentar a tese inteira. Então, o título do estudo é os padrões ofensivos das equipes de futebol de alto rendimento. Foi uma análise dos gols marcados por momentos de aceleração da fase ofensiva, uma análise sequencial dos gols marcados por momentos de aceleração ofensiva no Campeonato Espanhol e Português no ano de 2015 e 2016. Fui eu quem fiz a tese, fui orientado pelo Daniel Barreira, um grande orientador, me ajudou muito, me facilitou muito na construção do trabalho, e co-orientado pelo Luiz Melo, que hoje está colombiano, que hoje está na seleção. Então, quem começou com esse trabalho, esse é um termo, o termo momentos de aceleração é um termo do José Guilherme, ele que teve a ideia, surgiu da cabeça dele, que também é um cara brilhante, e o Luiz fez um primeiro trabalho relativamente aos momentos de aceleração e eu dei continuidade aos estudos dos momentos de aceleração. A pergunta é, como é que as equipes fazem gol? Essa é a pergunta base. E aí o Luiz descobriu que as equipes marcam gol de três formas. Por momento de aceleração, sem momento de aceleração e por bolas paradas. Esse foi o estudo do Luiz e aí ele chegou a algumas conclusões. E que as equipes marcam mais gols através dos momentos de aceleração. Essa foi a conclusão do Luiz. Tem mais gols sendo marcados por momentos de aceleração do que pelas outras duas formas. E aí esse estudo que eu fiz visou responder a seguinte pergunta: então, será que existem padrões nesses momentos de aceleração ou não? Aí fui estudar e por isso uma análise sequencial, para a gente ver as sequências de ações para ver se existe algum padrão. Era determinar os padrões, determinar quais são os indicadores do momento de aceleração que tem maior quantidade de gol, quais são as zonas que são mais propícias a se acelerar o jogo de cada uma das formas, e se existe uma relação entre o contexto espacial de interação, que eu vou depois explicar o que é. É basicamente onde a bola está em relação à equipe, se a bola está mais na defesa, mais ao ataque, em relação ao adversário também. O contexto espacial de interação, se existe essa relação ou não, e se existe alguma diferença entre os níveis competitivos das equipes, se é que uma equipe de alto nível acelera o jogo de uma forma diferente de uma equipe de baixo nível. E se tem como a gente prever o momento de aceleração a partir de algum contexto em relação aos comportamentos, às zonas e aos contextos espaciais de interação. Foram feitos dois estudos na tese, né, basicamente, e nesses dois estudos, um deles queria compreender os momentos de aceleração de forma geral e a diferença entre os níveis, as equipes de um nível superior e nível inferior. O segundo estudo buscava prever os momentos de aceleração. Será que alguns comportamentos são preditores de uma forma de acelerar o jogo ou não? E depois disso, compreender se existe diferença entre a Liga Portuguesa e a Espanhola. As equipes estudadas foram essas que estão listadas, sendo as três primeiras de cada país consideradas as equipes de nível superior e as outras três consideradas de nível inferior. Essas três foram escolhidas as três últimas equipes que não foram rebaixadas na temporada. E aí então a definição do Luiz em relação ao que são os momentos de aceleração. São situações táticas dinâmicas que provocam situações de crise, desequilibrando a equipe em fase defensiva, através da conquista de seus espaços, fazendo progredir a bola com rapidez e eficácia no sentido da baliza até marcar gol. E aí então a gente chega a três formas de acelerar o jogo. Uma delas por passe curto entre linhas, outra delas por passe longo positivo, outra delas por condução de bola e outra delas por passe de ruptura. Essas são as quatro formas. E aí se usou aqui o modelo de organização do jogo de futebol do Barreira, uma forma da gente colocar isso dentro de um estudo científico, foi esse o jeito que a gente chegou para poder separar a fase ofensiva e tentar encaixar aqui os momentos de aceleração em algum momento para a gente poder analisar isso da forma correta e poder fazer um estudo em relação a isso. Aqui está o instrumento de observação todo, é óbvio que eu não vou explicar tudo, é gigante, eu aconselho quem quiser ver a tese. Depois aqui a gente tem os contextos espaciais de interação, são três, basicamente a gente queria ter uma noção se a bola estava dentro do bloco defensivo adversário ou não,
mais ou menos onde é que estava posicionada a bola quando o jogo foi acelerado. Aqui está o número de gols por momento de aceleração que cada equipe marcou, uma média de gol por jogo e resumida, simples. É óbvio que as equipes de mais alto nível fazem mais gols por momento de aceleração, mas fazem mais gols de tudo quanto é forma. Primeira coisa é que as equipes de alto nível apresentaram esse comportamento dos dados. Eles tiveram passe curto entre linhas, muitos gols, condução, muitos gols, e passe de ruptura, muitos gols. Só não tiveram muitos gols por aceleração, de aceleração por passe longo. E por vários motivos. Um dos motivos é que normalmente as equipes que jogam contra essas equipes maiores jogam mais recuadas e têm menos espaço para passe longo. E que também essas equipes, por ter mais controle do jogo, optam por ter padrões que são mais de passe curto, de mais controle. Então esse é um dos pontos que diminuiu. Mas que as equipes, uma das coisas que chamou a atenção é que as equipes de nível superior têm muito repertório de aceleração no jogo, muita capacidade de fazer gol em qualquer tipo de aceleração. Então isso foi uma das coisas que chamou muita atenção e que foi uma das coisas que a gente mais gostou de saber no trabalho, que foi que as equipes de alto nível têm muito repertório de aceleração, e isso faz a gente ter que pensar a nossa equipe. Imagina jogar contra uma equipe que consegue acelerar de tudo quanto é forma. É muito difícil defender, é muito difícil jogar contra, e nos obriga a ter uma qualidade defensiva absurda, e fica difícil de defender realmente. Então, talvez por isso as equipes sejam de alto nível. Depois, as equipes de nível inferior apresentam justamente o contrário nos dados. Eles têm poucos gols em relação a repertório e tem muitos gols em relação a um tipo de aceleração, que é a aceleração por condução. O que isso nos fez pensar? Que as equipes de nível baixo normalmente aceleram o jogo com um tipo de aceleração que é mais individual, que é mais isolado. O jogador normalmente sozinho faz a jogada e por isso consegue fazer alguns gols. E isso nos chamou a atenção da seguinte forma. Nos pareceu que as equipes de nível inferior têm um jogo mais isolado, menos coletivo, e por isso talvez sejam de nível inferior. Talvez seja esse um dos pontos. Enquanto as equipes de nível superior conseguem acelerar muitas vezes com acelerações mais coletivas de passe curto entre linhas, de passe de ruptura, até de passe longo muito menos, mas também tem. E também tem muitos jogadores de qualidade, por isso conseguem acelerar por condução também. Enquanto as equipes de baixo nível não têm muita facilidade para acelerar o jogo de alguma forma que a gente considerou mais coletiva, que são aquelas que têm passe, e ficou muito presas às acelerações por condução. Aqui no estudo parece que a gente viu que os passes curtos têm mais gols, passe curto entre linhas e passe de ruptura são maiores do que a condução de bola, que é maior do que o passe longo. O passe longo parece ser o tipo de aceleração menor, que menos resulta em gol, que menos gera gol. A gente não comparou os que deram errado, obviamente, a gente comparou a gente só viu a quantidade de gols, a quantidade de momentos de aceleração que resultou em gol. Então parece que o passe curto é a prioridade, então faz todo sentido treinar passe curto nas equipes, fazer com que as equipes tenham um passe curto entre linhas e passe de ruptura. Depois disso, a condução de bola, então treinar o drible é essencial, porque senão a gente não vai ter jogadores capazes de acelerar por condução. Então, vitória pessoal e essa capacidade. Por fim, passe longo. Depois, parece que a influência do contexto espacial de interação e da zona faz toda a diferença realmente. De fato, é um resultado já esperado, né? Mas parece ser uma das coisas que faz diferença. E existe uma associação de que parece que os momentos de aceleração por passe são de uma sequência de passes anteriores àquela aceleração. Então, houve uma aceleração por passe. Antes, normalmente é passe. Então, a gente pode afirmar que parece que a equipe estava em ataque organizado, enquanto os momentos de aceleração por condução parece que a equipe estava em contra-ataque, porque tem passes longos anteriores a esse momento de aceleração. Depois, uma das coisas que a gente constatou pelo contexto espacial de interação é que os defensores, os zagueiros e laterais,
de mais alto nível participam muito das ações de ataque, principalmente nas equipes de nível superior. Então a gente precisa ter defensores capazes de acelerar o jogo. Não tendo defensores capazes de acelerar o jogo, a gente provavelmente está fazendo com que o nosso defensor, falando de categoria de base, se a gente não fomentar isso no desenvolvimento do jogador, a gente vai estar construindo um defensor que não vai estar no alto nível. Ele vai estar no nível baixo. Então a gente precisa construir essa capacidade nos defensores para que eles possam jogar naquele patamar. Obviamente que isso acontece porque o adversário se fecha, baixa, deixa a bola com os defensores e os defensores que têm que fazer tudo. E eles impedem que a bola circule muito nos meias e vários pontos ali que fazem com que isso aconteça. Mas esse ponto é importante. Depois, a gente precisa entender o jogo na sua globalidade, porque se o contexto espacial de aceleração, a zona, a sequência de passos, tudo isso faz diferença para que se tenha um determinado momento de aceleração, a gente não pode entender o momento de aceleração isoladamente. A gente precisa entender o momento de aceleração dentro desse contexto todo para ver se vai ser acelerado o jogo dessa forma ou não. Por isso, quando a gente pensa como é que a nossa equipe vai acelerar o jogo, a gente precisa pensar todo o contexto e não só o momento de aceleração. Então, quais são as conclusões? Que as equipes de nível superior marcam mais gols por momento de aceleração. Parece que isso pode ser algo que marca a diferença entre as equipes, pode ser um marcador de nível das equipes. As equipes espanhóis de topo fazem mais gols por momento de aceleração do que as equipes portuguesas de topo. As equipes de nível superior usam mais jogadores na fase ofensiva, exigindo dos seus defensores que participem ativamente da criação de momentos de aceleração. E os momentos de aceleração iniciados por passe curto entre linhas, passe longo e passe de ruptura, tendem a ser iniciados no corredor central. Essa é uma conclusão importante também. Dificilmente tem uma aceleração dessa pelo lado, um passe entre linhas que sai do lateral. Dificilmente. Aqui a gente vai levantar vários debates, talvez porque um dos indicadores de pressão das equipes seja a bola no corredor lateral, enfim, a gente vai levantar, talvez porque o meio tem muito mais opções, então o jogador consegue ter mais opções de passe, por isso fica mais difícil para a defesa fechar esse tipo de passe e mais fácil para se construir. Então aquela bola do passe longo que o lateral bota no fundo pro ponta, por exemplo, não parece ser uma tendência a se fazer muitos gols no profissional, então será que vale a pena a gente apostar isso porque na base dá muito gol? Porque a gente está botando minutos dos jogadores nesse determinado comportamento e talvez esse comportamento não nos ajude muito futuramente, então será que vale a pena? Surge aqui um debate bom. E que as acelerações por condução de bola tendem a ser iniciadas nos corredores laterais, principalmente nas equipes de topo. Obviamente os pontas são os caras com melhor drible, e normalmente a bola entra neles, eles estão no corredor lateral e ali tem uma situação de 1 contra 1, então eles conseguem iniciar uma aceleração por condução, porque são jogadores de facilidade, assim, de muita capacidade de drible e por isso conseguem ultrapassar o adversário direto. E depois que o contexto espacial de interação é maior do que a zona, que é maior do que os comportamentos. Os comportamentos estou colocando o passe, as ações anteriores. Então o contexto espacial de interação parece ser o principal ponto para que a gente pense no momento de aceleração. Se a bola está fora do bloco adversário, dentro do bloco adversário, à frente da nossa equipe, mais recuada na nossa equipe, onde é que a bola está em relação à nossa equipe e à equipe do adversário. E depois disso as zonas, obviamente, está mais perto do gol do adversário, mais longe, e os comportamentos. Mas parece que o contexto espacial de interação é o principal fator. Então muitas vezes se acelera em zonas mais recuadas e zonas mais altas, mas o contexto espacial de interação parece ser o mesmo. Então, faz todo sentido a gente prestar atenção nisso, onde é que a bola está em relação à nossa equipe e à equipe do adversário, para desenvolver treino e para montar a nossa equipe, para a gente saber onde é que tem que estar cada jogador.